Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Dev2Cruz, eu sou o Cruz e hoje a gente vai entender os três principais hooks do ambiente React, que são eles, UseState, UseEffect e UseContext. Lembrando, é muito difícil você fazer algo relevante dentro desse ambiente React sem entender bem esses três hooks. E mais difícil ainda é você fazer algo relevante, algo decente, sem utilizar nenhum desses hooks. E outra coisa também que é muito importante, que é muito difícil você conseguir fazer, é deixar de se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo, tá? Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos pra tela. Bom, aqui eu tô com um projeto React pré-iniciado, não tem muito mistério, eu só iniciei com TypeScript ele. Então ele tá bem cru aqui pra gente, eu só vou dar uma limpadinha nele pra gente começar a codar, a iniciar no nosso entendimento sobre os hooks do React, tá? Então vou dar uma limpadinha aqui, vou dar um yarn start na verdade, para iniciar o nosso projeto. E vou dar uma pequena limpada nele. Então vou tirar isso, vou tirar essa imagem também. Então aqui a gente já tem um projeto bem cru para a gente começar a entender os hooks. E o primeiro hook que a gente vai começar a entender é o mais importante, tá? Assim, os outros são bem importantes também, mas é muito difícil você fazer uma aplicação que não utilize esse hook, que é o UseState. O que o UseState faz? Qual é a definição desse hook, tá? Basicamente, ele é um estado que a gente cria dentro de um componente funcional. Ele é um valor que a gente deixa ali dentro e ele interage com a interface. O usuário, conforme vai clicando em botões, vai fazendo coisas dentro da nossa interface, a nossa interface vai mudando dinamicamente e a gente utiliza esse hook para fazer isso. Aí você pode me perguntar, mas Cruz, por que eu não boto uma constante, uma variável ou uma let ali dentro da minha função e atualizo ali conforme eu for precisando? Vamos ver se na prática como é que fica? Então aqui eu vou criar uma var i igual a 0. E eu vou criar uma função aqui, increase, que vai somar essa variável que a gente tem. Então, basicamente, essa função vai pegar o i e vai somar mais um com ela. E a gente vai retornar esse i dentro desse p aqui, para a gente ver o que acontece. E a gente vai criar um botão, do tipo botão mesmo. Opa, botão. E vai chamar de somar, tá? E a gente vai chamar o increase dentro do onClick. Vamos ver o que acontece. Aqui eu vou dar um console log para a gente ver o valor desse i aqui na nossa tela. Então aqui a gente tem o nosso zero, que é a nossa variável i, e a gente tem um botão somar que chama essa função increase, tá? E eu vou chamar aqui o inspecionar para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui quando eu clico em somar, você vê que ele está somando a nossa variável, certo? Ele está somando 1, 2, 3, só que a nossa interface não muda. Percebe? Aqui continua 0. E se eu mudar aqui, de repente é porque é var, né? Vamos tentar um let? Vamos ver o que acontece? Mesma coisa, não mudou. Por que acontece isso, gente? Porque o React ele só muda a interface de acordo com o hook UseState, tá? A gente precisa passar o hook UseState para o usuário interagir com a nossa interface. Então a gente não consegue fazer alteração na interface com variáveis, constantes e por aí vai. Tá? Então essa é a necessidade, isso é fundamental para a gente fazer qualquer projeto com React. Então vamos entender agora como que é a sintaxe desse hook, do hook UseState. Vamos lá então. Ele basicamente ele recebe dois valores. O primeiro é o valor em si, tá? Eu vou chamar de number, e o segundo é a função que altera esse valor. Eu vou chamar de setNumber. E agora a gente chama o hook UseState e a gente pode passar um valor inicial para ele. Eu vou passar o 0. Então, entendendo aqui o que eu fiz, a sintaxe dele, ele recebe dois valores. O primeiro é o valor em si, no caso aqui é o 0, e o setNumber é o valor que modifica esse meu number, tá? Então, se eu quiser aumentar ele, somar ele da forma que eu fiz aqui, eu chamo essa função aqui. Ela é a única função dentro desse meu componente que consegue alterar esse valor, tá? Nenhuma outra função consegue alterar esse valor. Então, vou chamar o setNumber aqui e vou colocar number
mais 1. Eu vou dar um console log no number. É a mesma coisa que a gente fez com o let, tá? Só que agora a gente está fazendo com o nosso valor que estava no useState. E agora eu vou chamar ele aqui dentro do nosso P, da nossa tag P. Esse aqui eu posso apagar. Vamos ver o que acontece agora? Então lá a gente inicia da mesma forma com o valor 0 e quando a gente clica em somar, olha o que acontece. O valor altera e a nossa interface também altera. Então vocês percebem a força disso aqui? Esse é o useState, ele é fundamental no ambiente React para a gente controlar interfaces. Além dessa utilização básica, a gente pode otimizar bem mais o nosso hook useState. Tá? Aqui o tipo dele, ele pode ser qualquer tipo, então ele pode ser uma string, por exemplo, ele pode ser um número, como eu tinha colocado inicialmente, ele pode ser um objeto que retorna qualquer coisa, sei lá, ok? Ele pode ser um array. Então, basicamente, o state ele é um jovem do século 21, ele é o que ele quiser, ele é o que você quiser, tá? Então, é isso que ele é, o valor que a gente quiser atribuir a ele, a gente consegue atribuir. E além disso, a gente consegue dar um superpoder para ele com o TypeScript, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui vou criar uma interface e vou criar um state, vai ser o nome da minha interface. E nessa interface eu vou passar o name, vai ser uma string, e e-mail também vai ser uma string. E eu consigo tipar esse meu estado bem simples, tá? Bem simples a sintaxe. Eu passo aqui, abro aqui o sinal de menor, passo a minha interface e fecho o sinal fecho com o sinal de maior. Então aqui ele já passou esse tipo. Então no meu caso aqui o estado ele precisa ter um nome e um e-mail. Se a gente coloca um ponto de interrogação aqui, significa que esse valor ele pode ser indefinido, ou seja, eu posso não passar ele não é obrigatório. Então aqui eu vou passar como se ele pudesse ser indefinido. E a gente força o valor da seguinte forma. A gente passa assim e passa o asState. Aqui ele está dando erro, por quê? Porque eu não posso somar um objeto mais um. Ele não é um número, não é um valor número. Então aqui ele já está começando a acusar o erro. Então vamos modificar aqui. Vamos colocar um valor que faça sentido. Name, eu vou colocar cruz. E e-mail, eu vou colocar dev2cruz. @cruz. Eu vou dar um console log e aqui também ele não pode retornar o objeto dentro de uma tag P, então ele tem que retornar ou o nome ou o e-mail. Eu vou colocar o nome para ele retornar aqui. Então vamos ver como é que fica. Aqui ele não está retornando nada porque inicialmente ele está vazio, ele é um objeto. E agora a gente vai clicar no botão, lembrando que o botão adiciona esses valores ao nosso estado. A gente clica e ele aparece o cruz, porque a gente colocou para adicionar aqui e para aparecer para ele renderizar na nossa tag P esse valor. Um adendo que é importante entender é o poder do TypeScript aqui nesse estado. Eu não frisei muito, eu mostrei bem rápido aqui, mas é bem importante a gente dar uma frisada, porque você imagina um formulário que tem 10 campos, 10 itens para serem inseridos. Então a gente poderia aqui adicionar 10 itens e aqui passar só um estado, e a gente setaria ele aqui em cada um com um estado só. Tá? Então isso é bem poderoso, bem forte, tá? Para a gente utilizar em qualquer tipo de aplicação, da mais simples à mais complexa. Outra coisa que a gente tem que entender do useState é que a gente pode chamar quantos useStates a gente quiser. Por exemplo, aqui eu vou criar, aqui eu vou chamar de qualquer coisa, qualquer coisa. E aqui eu vou chamar de qualquer coisa, é o set qualquer coisa. E esse valor aqui pode ser, eu vou tirar essa tipagem aqui, eu tirei a tipagem e agora eu vou passar um valor aqui qualquer, tá? Aqui eu vou passar um número e aqui eu vou passar uma string vazia, vou chamar de string. Então aqui eu posso chamar quantos useStates eu quiser para quantas coisas eu quiser setar aqui dentro, tá? Então não tem limitações de useState dentro de um componente funcional. Então esse foi o hook useState, a gente viu tudo o que tinha para ver dentro do hook useState, tá? Agora a gente vai para o segundo hook,
e talvez segundo ali na prioridade de importâncias dentro do ambiente React, que é o UseEffect. A gente utiliza ele principalmente para buscar dados de uma API, ele é muito utilizado para isso, inclusive o React está lançando, parece que vai lançar outro hook para substituir ele justamente nesse sentido, mas hoje é ele que a gente usa para fazer esse tipo de trabalho na nossa aplicação. E ele é um hook colateral, ou seja, ele faz alguma coisa dependendo de algo. Então a sintaxe dele, a forma que a gente escreve ele recebe dois parâmetros. O primeiro é uma função que retorna alguma coisa, qualquer coisa, ou não retorna nada. E o segundo são dependências que ele passa. A gente pode não passar nenhuma dependência, a gente pode passar uma dependência de array vazia, ou a gente pode passar valores dentro dessa dependência, tá? Qualquer valor. Normalmente são estados que a gente passa aqui dentro. Mas esses valores, escrevendo dessa forma, significa que quando um desses valores alterar, a gente vai chamar a função que está dentro dele, tá? Então vamos ver aqui as formas que a gente tem para escrever isso aqui. A primeira delas é sem o segundo parâmetro. Então eu vou chamar aqui um setTimeout e vou chamar uma função, o qualquer coisa ele é um número, tá? Então eu vou, lembra daquela increase que eu fiz? Eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Então qualquer coisa mais um. E eu vou chamar isso depois, eu vou fazer isso depois de 1 segundo. Certo? Vamos ver o que acontece? Eu vou colocar 1 segundo ao invés de 10 segundos. E vamos ver o que acontece lá na nossa aplicação. Deixa eu dar vou reiniciar aqui e vou dar um clear. Olha o que está acontecendo. Ele está chamando essa função a cada 1 segundo, que foi o que a gente setou aqui. Mas o que está acontecendo para ele chamar essa função? Lembrando, o UseEffect, dessa forma, utilizado dessa forma aqui, ele chama a função sempre que há uma renderização nova. E nesse caso aqui, sempre depois de 1 segundo, a gente está mudando o valor de qualquer coisa aqui dentro dessa função. E aqui está mudando também, que a gente está renderizando isso na tela. Então ele chama a cada 1 segundo esse UseEffect novamente. Por isso que fica essa contagem aqui, ó. Então essa é a primeira forma de utilizar o UseEffect sem o segundo argumento. A segunda forma é a gente passando o segundo parâmetro vazio. Vamos ver o que acontece a gente passando ele vazio. Vou dar um reload aqui na nossa aplicação e ele chamou uma vez. Tá vendo? Ele só chamou uma vez, ele parou de somar. Então significa que ele vai renderizar uma vez essa função que está dentro do nosso UseEffect, quando eu passo um array sem valores dentro. Vamos ver agora passando com valores dentro. Então uma string, eu vou passar o string aqui como uma dependência dele. E aqui eu vou, sei lá, setar qualquer coisa dentro da string. Qualquer coisa. Ok? Vou tirar esse console log aqui. E lembrando que esse botão aqui que está chamando essa função aqui, tá? Então eu estou setando qualquer coisa. Vamos ver se ele vai chamar. Ele chamou uma vez. O detalhe, ele chama uma vez no início e chama sempre que esse valor que a gente passou de segundo parâmetro dentro do array for modificado. Então, ele chamou uma vez. Agora, se a gente clicar em somar, ele chamou de novo. Ele deu um setTimeout e chamou de novo. Se a gente clicar em somar de novo, ele não fez nada. Por quê? A gente não mudou o valor, a gente só setou esse valor qualquer coisa e agora o valor não alterou, ainda mantém qualquer coisa, certo? Então, sempre que esse valor aqui alterar, ele vai chamar essa função. Então, essas são as 3 formas que a gente tem para utilizar o UseEffect, esse hook que é muito importante. Principalmente, a gente vai ver muito esse hook quando a gente faz um fetch a uma API, busca dados de uma API, busca dados externos, tá? E a gente quer renderizar uma função colateral, tá? Se algo mudar,
a gente chama aquela função. Então esse é o useEffect, esse é o poder do useEffect. E agora a gente vai talvez ali para o terceiro em ordem de relevância, mas também muito importante com uma aplicação, conforme ela vai crescendo muito, esse hook ele fica muito importante, que é o context. Então eu vou criar aqui, para criar esse hook, eu vou criar um novo aqui, um arquivo novo tsx, tá? Tem que ser tsx, porque é um componente JSX. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o context. Como o nome já diz, ele é um contexto, tá? A descrição dele é que ele é um gerenciador de estados globais. Então, sem o contexto, a gente teria que passar as informações, por exemplo, do estado. Vamos supor que eu quisesse passar esse number adiante, eu teria que passar ele por propriedades através dos nossos componentes. E conforme a nossa aplicação cresce muito, que a gente tem, por exemplo, um usuário autenticado e a gente tem que persistir essa autenticação ao longo da nossa aplicação toda, ou seja, a tela que ele entra tem que saber que ele está autenticado, se ele está autenticado ou não, começa a ficar muito complicado isso, ficar passando esses valores através de propriedades. Então o context resolve esse problema para a gente. A sintaxe dele, a forma que a gente escreve ele, é da seguinte forma. Então eu vou criar um contexto e a gente vai criar um create, eu acho que é minúsculo, create context, importado do React. E a gente precisa passar dentro dele um valor, ou seja, eu vou passar aqui cruz, certo? Então eu passei aqui um valor dentro do meu contexto. Isso que eu vou fazer aqui agora não é necessário, eu poderia fazer isso aqui na tela do app, mas eu gosto sempre de deixar um arquivo só para o contexto, porque fica bem organizado e quando a gente tem que dar manutenção, a gente só vai nesse arquivo e vê o nosso contexto. Então, esse é o arquivo específico, exclusivo para o contexto. E agora eu vou criar um provider, contexto provider, que nada mais é uma função JSX, const, ok, nossa, achei que estava ficando doido já. Então vou dar um return, ele retorna um componente JSX e eu chamo aquele contexto ali de cima e ele tem uma propriedade chamada provider, que significa provedor. Simplesmente é o valor que a gente vai passar adiante na nossa aplicação, tá? Então o value, na verdade eu vou criar aqui um name que vai ser cruz. E aqui eu vou colocar o valor aqui e vou colocar o valor aqui. Então eu passo esse valor aqui. E aqui dentro eu vou criar um children, que significa que ele vai retornar tudo que está dentro das tags que eu criar nesse context provider, tá? Ele está pedindo o tipo aqui, está dando um erro do TypeScript. Eu vou children vai ser element, não, JSX element. Então é isso. Então agora no nosso app a gente vai retornar esse provedor aqui dentro, a gente vai retornar tudo que a gente tem aqui dentro desse provedor, tá? Então a gente vai importar ele de lá. Importamos ele de lá. E agora a gente consegue utilizar esse contexto da seguinte forma. Então a gente vai importar o useContext aqui dentro da nossa função app, da nossa função onde a gente quer utilizar aquele valor. Eu vou chamar de name, né? Eu vou dar um useContext e vou chamar esse contexto aqui, vou passar dentro dele, que é o contexto que a gente tem lá. Portei de lá. E a gente chama esse name aqui dentro. Vou chamar dentro do name aqui só para a gente ver funcionando. Então tá lá, ó. Vamos recapitular o que eu fiz. Eu criei um contexto que ele recebe uma string, recebe esse nome aqui. Criei um provedor que ele envolve toda a nossa aplicação e passa esse valor que eu quero passar no meu contexto e retorna a nossa aplicação dentro dele. E aí eu envolvi tudo que a gente tem nesse provedor e eu consigo acessar através do useContext, utilizando aquele contexto,
eu consigo acessar aquele valor, que é o que a gente está retornando aqui dentro do P, tá? Que é o cruz que eu passei lá atrás. Então é isso, ficamos por aqui. Deixa aí embaixo se você sabia de todas essas funcionalidades desses hooks no ambiente React que a gente tem para construir nossas aplicações. São hooks fundamentais, são hooks que a gente não consegue deixar de utilizar nas nossas aplicações. A gente viu ali que são usos do cotidiano, usos do dia a dia. Para qualquer aplicação mais simples que ela seja, ela precisa desses hooks. E é isso, espero que eu tenha agregado de alguma forma esse conteúdo aí na vida de vocês, que vocês tenham entendido aí o conceito dos hooks. Valeu!